Tá joia. Boa noite, queridos. Repartir aqui algo com os irmãos que o Senhor colocou no meu coração também. Vamos abrir alguns textos aqui no livro de Salmos. Sei que os irmãos colocam lá também, né? Né, Mariana? Tá postos aí já, né? Aleluia. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Nos fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Salmos 34, versículos 8 e 9. Salmos 34, 8 e 9 nos diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Temei ao Senhor, vós, os santos, pois nada falta aos que o temem. Louvado seja o Senhor. Salmos capítulo 2, versículo 11. Salmos 2:11 nos diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Alegrai-vos nele com tremor. Amém? Salmos 19, versículos 9 a 11. Salmos 19, versículos 9 a 11. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa. Aleluia. Aleluia. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Amém, irmãos? Os juízos são verdadeiros e justos. Então, aqueles que os guardam, há grande recompensa. Amém? Senhor, nos fala sobre o teu temor, Senhor. Nos fala ao nosso coração, Pai, para que nós possamos alcançar a revelação que tu queres colocar no nosso coração, na nossa vida. Pai, somos teus filhos, somos teus discípulos e queremos te servir com temor e tremor, para a honra e para a glória do teu nome. Aleluia. Amém, irmãos? Estava refletindo sobre o temor do Senhor e trouxe aqui alguns textos para a gente meditar. Amém? Quando a gente busca na palavra textos que falam sobre o temor, irmãos, são muitos textos. Então, a palavra é muito rica, né? Enfim, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, vai nos ensinando sobre honrar o Senhor, sobre amar o Senhor e sobre temê-lo, né? Então, muitos textos que falam sobre a riqueza, os benefícios, né, de andarmos em temor. E, na verdade, irmãos, quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nos relacionamos com Ele, né, mais nós também somos abençoados, mais nós aprendemos e nos enchemos do temor do Senhor. Né, porque quanto mais o conhecemos, nós desejamos fazer a sua vontade. Quanto mais nós o conhecemos, nós desejamos honrar a sua santidade nas nossas vidas. E, com isso, mais nos enchemos do temor do Senhor, né? Quando meditamos e nesse relacionamento, né? Quanto mais revelação temos de quem Ele é, mais aprendemos a temê-lo. Amém, irmãos? Mais aprendemos a temê-lo. Então, Oséias nos ensina, né, que nós devemos conhecer o Senhor e
prosseguir em conhecer o Senhor. É algo contínuo, é algo que nós temos aprendido, que precisamos continuamente, diariamente, conhecer o Senhor. Na verdade, nos apaixonamos por Ele, quando Ele atraiu o nosso coração. Mas nós sabemos que essa jornada é uma jornada contínua. Amém? Todos os dias nós queremos conhecer mais o Senhor. E quanto nós mais o conhecemos, mais também nós devemos alcançar o temor do Senhor. Então, irmãos, quando a gente vai buscar o significado ou o conceito, sobre a palavra temor, e a gente acha algumas explicações, Uma delas diz respeito a um sentimento de respeito, de reverência. Então, quando eu falo de temer ao Senhor, eu também estou falando de reverenciá-lo. Amém? É um conceito que diz respeito à reverência, ao respeito. Outro conceito, diz respeito da palavra temor, a um certo medo acompanhado de respeito. Não é exatamente aquele medo de pavor, mas é algo que o respeito me faz ter esse receio, de entender de que eu preciso respeitar e reverenciar. Então, é esse conceito, algumas explicações que o próprio dicionário traz a respeito de temor, mas a palavra fala em todo o tempo, justamente dessa postura, dessa posição que nós precisamos aprender. Quando nós sabemos quem Ele é, e nós aprendemos que nós precisamos nos sujeitar à sua palavra, nós precisamos honrá-lo com a nossa vida, e isso nós aprendemos ao longo da palavra através de muitos textos. Vamos percorrer vários deles aqui, porque nós precisamos, irmãos, ter o temor do Senhor no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente, para que nós possamos viver para Ele e possamos agradá-lo em tudo. Amém? Nós somos chamados, irmãos, e nos tornamos filhos de Deus. Amém? Em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus. Mas nós fomos chamados para vivermos a sua imagem, a sua semelhança, para vivermos em obediência. E esse chamado, e esse convite que Ele nos fez, nos enche de temor. Primeiramente, irmãos, porque nós fomos feitos à habitação dEle, amém? Quem somos nós? Que é o homem, Que é o homem, mas Ele escolheu fazer em nós sua morada, e isso por si só já deve gerar em nós muito temor. Quem somos nós, irmãos? Para sermos a habitação do Deus vivo, amém? Cheios do Espírito Santo, fomos chamados para isso. Quem somos nós? Mas Ele nos escolheu e fez de nós seus filhos, amém? Morada, a habitação do seu Espírito. Irmãos, isso além de ser primeiramente um grande privilégio, mas é algo que tem que gerar muito temor. Amém? Muito temor, porque é muito sério. É muito sério. Em mim habita o Espírito do Deus vivo. Amém? Em mim habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então há sim em mim a presença do Deus vivo. E eu fui chamado para ser manifestação da glória dEle para esse mundo, nessa terra. É isso que a palavra nos deixa claro para nós. Amém? Que nós somos a luz do mundo. Que nós somos o sal da terra. Que nós somos a diferença desse mundo. Amém? E essa presença de Deus em nós tem que gerar em nós realmente muito temor. Então, quando a palavra nos ensina em vários e vários textos, a respeito de temor, primeiramente nos fala do temor ao Senhor. A palavra nos ensina do temor ao Senhor, temor a Deus, e também nos ensina a temer as autoridades por Ele delegadas. Vamos dar uma passada rápida nisso.
Queria convidar os irmãos para abrir em Atos, capítulo 2, versículos 41. Atos 2, 41, é que a gente sabe que esse texto é justamente o texto que sucede a pregação de Pedro, onde quase 3.000 pessoas ali se renderam ao Senhor, né? Só naquele dia. E a palavra fala que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha que interessante, que precioso. Quando a gente lê aqui a igreja nascendo, né? Ali é o nascimento da igreja, daquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo ali naquele dia, né? E ali se batizaram, receberam a palavra de bom grado, né? E logo foram aprendendo a viver como igreja. Ali eles perseveravam em todo o ensino, em toda a doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A igreja já começou a funcionar de maneira linda, né? Naquela simplicidade que eles receberam o Evangelho. E na medida que eles iam, então, se relacionando, na medida que eles iam convivendo, na medida que eles iam aprendendo, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e os sinais eram feitos, mas em tudo isso gerou na igreja o quê? Temor. Em toda a alma havia temor. Quanto mais eles conheceram a Cristo, quanto mais eles passaram a praticar, a viver a vida de igreja, isso foi gerando temor, porque muitos sinais eram feitos, né? Muitos prodígios, muitas maravilhas, e tudo aquilo ali foi muito marcante, né? Era algo muito marcante na vida de cada discípulo. Então eles, na medida que eram cheios do Espírito Santo, né, sinais e maravilhas se cumpriam, e isso ia os enchendo de muito temor, né? Porque eles estavam conhecendo aquele Espírito Santo, né, que os convenceu, que os atraiu, né, e aquele Espírito que foi gerando na igreja, né, aquele sentimento, né, de corpo, de unidade, né, e na medida que eles conheciam mais o Senhor, mais eles temiam ao Senhor. No capítulo 5, né, nós temos uma história já que nos marca muito, que é a história de Ananias e Safira, né, acho que todos nós nos lembramos. Um pouquinho antes, no capítulo 4, né, fala um pouco mais dessa vida que eles estavam, desse partilhar que eles estavam vivendo, né? Como o Espírito Santo gerou entre eles que havia tudo em comum, e eles repartiam os bens, e eles compartilhavam das suas propriedades, né? E nada faltava a ninguém da igreja. Então era muito lindo tudo o que estava acontecendo com a igreja ali em Atos, né? No capítulo 5 de Atos, nos traz a história de Ananias e Safira, que também foram lá, assim como vários, venderam a sua propriedade para abençoar, para também dar, mas eles retiveram parte do valor, né? Mentiram, né, para os apóstolos, né, de que o valor que eles estavam dando era o valor da sua propriedade, né, e por terem mentido e tentado ao Espírito Santo, eles morreram, né? Eles morreram. Primeiro morreu Ananias, depois chegou a Safira também, e como isso foi marcante para eles, né? Todos aqueles irmãos estavam ali vendo todas essas coisas acontecerem. No versículo 11, do capítulo 5 fala: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, aqui só fazendo uma introdução, eu quero discorrer mais com os irmãos a respeito do temor ao Senhor, mas eu queria trazer essa introdução que trazia justamente a marca do temor já
para cada discípulo, na medida que a igreja foi nascendo, crescendo, e como o Espírito Santo foi gerando em cada um o temor ao Senhor, né? Vou falar rapidamente também sobre o que a palavra fala aqui de temor às autoridades. Vamos abrir Romanos 13, ler 5 versículos aqui. Romanos 13, a partir do versículo 1, nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, Paulo aqui, trazendo uma palavra firme e clara, né, ali aos romanos, explicando esse princípio da autoridade, que toda autoridade é designada por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Então nós precisamos também, em temor ao Senhor, aprender também a nos sujeitar e temer as autoridades. Amém, irmãos? Claro isso? Isso é muito sério. Porque quando a palavra fala aqui que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Nosso problema é com ele. Né? O nosso problema é com Deus. Então nós precisamos entender também esse princípio tão sério, que é o princípio de sujeição às autoridades. Então, versículo 5, né, conclui dizendo: é necessário que lhes sejais sujeitos, não é pelo castigo, mas pela consciência. Amém? Mas pela clareza. Então, aqui a palavra é muito clara sobre isso. Queres não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. Né? A quem honra, honra, não é isso que a palavra ensina? A quem honra, honra. Então, estamos em constante processo, né, amados, de aprendizado, de sujeição e de obediência, porque fomos chamados e temos aprendido, né, que é para isso que fomos chamados, aprender a obedecer. Essa é a cartilha do discípulo, né? É a cartilha da obediência, da sujeição. É esse o coração que Ele nos deu. É esse o exemplo que o nosso Senhor também nos deu. Então Deus quer sempre gerar em nós um coração submisso, um espírito sujeito. E as autoridades delegadas são usadas pelo Senhor para isso. Amém, irmãos? Mas fala assim: nossa, mas eu tenho um chefe que Deus livre, que lá não dá para respeitar não, né? Pelo amor de Deus, não é possível. Então, irmãos, o que a palavra está nos ensinando aqui é que, independente se a minha autoridade ela é má, mas ela é usada por Deus para tratar com o nosso caráter. Amém, irmãos? Ali nós aprendemos. Na medida que o nosso coração está sujeito, não é aquela pessoa má, mas ao Senhor. Amém? Ao Senhor. E então ali a gente vai aprendendo a dar um testemunho, né, e ali nós vivemos o reino de Deus. Com relação aos filhos, são as primeiras autoridades na terra, né? São os pais, e a palavra também é muito clara sobre isso. Mas eu quero chamar os irmãos para a gente ler outros textos agora. Vamos focar, falar um pouco mais sobre o temor ao Senhor. Amém? Vamos abrir em Hebreus 10, versículos 30 e 31. Depois seguindo para Hebreus 12. Hebreus 10, versículos 30 e 31.
Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos seguir um pouquinho mais para Hebreus 12, versículos 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, irmãos? O nosso Deus é Pai, né? Pai de amor, nosso Deus é um Pai de misericórdia, de bondade, com certeza. E nós somos testemunhas disso, amém, irmãos? Nós provamos da fidelidade dEle, da bondade dEle em todo tempo. Amém? Mas a palavra também fala que Ele é um fogo consumidor. A palavra fala o quanto Ele leva a sério a aliança que Ele tem conosco, né? E o quanto Ele leva a sério, né? Nosso Deus é um Deus santo. Santo. Se Ele é um Deus santo, nós nos relacionamos com Ele na beleza da sua santidade. Amém? Então, aqui no versículo 28 de Hebreus, diz que nós devemos adorar a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, né? Porque nós recebemos um reino inabalável, aleluia! Ele nos deu, né, um reino inabalável. Então nós devemos ser gratos a Ele por esse reino, adorando Ele com reverência e temor, porque nós sabemos que o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando a gente remete ao Velho Testamento, né, toda a história do povo de Israel, a gente tem vários e vários eventos que nós podemos relatar, né, de pessoas que, ao tocar na arca, morreram, aqueles que ofereceram o sacrifício estranho foram consumidos. Com Deus, irmãos, é muito sério, não é verdade? Ali representava a presença de Deus, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo, né? E aqueles que não obedeciam os princípios, ou aqueles que agiam de maneira inadequada, eram consumidos, não é verdade? Eram consumidos. Bom, a Arca da Aliança, o véu se rasgou, e agora a presença dele está onde? Está onde? Irmãos, quanta seriedade isso. Amém? Quanta seriedade isso. A presença de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, amém? O reino de Deus está dentro de vós. Amados, nós precisamos ter a revelação dessa realidade. Nós precisamos ter a revelação linda, né, desse presente que Ele nos deu, nos fazer de nós a sua habitação. Então, e na verdade, irmãos, somos templo do Espírito Santo, né, e sabemos que todos os dias nós somos expostos às nossas concupiscências, expostos, né, a situações de potencial de pecado, né, e todos os dias estamos expostos às escolhas que nós precisamos fazer. Não é verdade? O tempo todo nós precisamos fazer escolhas. E é por isso que nós precisamos ter o temor do Senhor. Amém, irmãos? Porque as nossas escolhas devem ser pautadas por saber quem Ele é, por saber que Ele é um Deus santo, terrível, amém? Tremendo, aleluia, e Ele está aqui dentro de nós. E eu preciso honrar a presença desse Deus dentro de mim, com a minha vida, com as minhas escolhas, com as minhas ações, com as minhas reações, não é verdade? Quantas ações e quantas reações
que possivelmente não honram a presença do Deus vivo dentro de nós. Precisamos temer ao Senhor, a sua palavra, precisamos temer a sua santidade. Aleluia. Viver sem temor, irmãos, é menosprezar ou ignorar a presença dele dentro de nós. Que ele tenha misericórdia. Aleluia. Nós somos gratos porque ele é um Deus misericordioso. E ai de nós. A palavra fala, se não fosse a sua misericórdia, aliás, a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? E a boa notícia, irmãos, é que a misericórdia dele se renova todos os dias, todas as manhãs. Amém? Aleluia, aleluia. Fala para o teu irmão isso. A misericórdia do Senhor se renova sobre a tua vida. Se renova sobre a tua vida. Você é alvo da misericórdia de Deus. Amém? Você é alvo da misericórdia de Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado por isso. Obrigado, porque se não fosse ela, irmãos, não é verdade? Onde estaríamos? Onde estaríamos? Mas nós precisamos que o Espírito Santo renove em nós essa revelação. Amém? Porque nós não precisamos, nós não podemos brincar. Aliás, amados, com Deus não se brinca. Ele é fogo consumidor. Lá no texto de Hebreus 10, quando fala assim, olha, terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Claro, é terrível para os que não temem, né, irmãos? Terrível coisa é. Mas é vida, é riqueza para os que o temem. Amém? Aleluia. Aleluia. Salmos, vários textos em Salmos e Provérbios que falam que o temor do Senhor é riqueza, é vida para nós. É vida, nos protege, amém, irmãos? Guarda o nosso coração. A gente vai falar um pouco mais ainda dos benefícios do temor do Senhor. Mas com Deus nós não podemos brincar, irmãos, é muito sério. A palavra fala que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Amém? A palavra dele é firme, é fiel, é digna de toda aceitação. Amém? E nós, amados, confiantes na sua palavra, na verdade da sua palavra, nós precisamos temê-la. Nós precisamos temer o Senhor. Amém? Aleluia. E o nosso Deus, irmãos, nós sabemos que Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas, não é verdade? Ele é onipresente, Ele é onisciente, né? Aleluia. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Então, as pessoas podem até saber o que vem, né? O que vem de nós, o que vem em nós, o que fazemos, o que deixamos de fazer, às vezes. Mas o Senhor vai muito além, né? Primeiro porque Ele está conosco em todo o tempo, por onde nós vamos. Então, quer eu esteja acompanhado, quer eu esteja sozinho, né? E Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece os meus pensamentos. Amém? Ele conhece os meus pensamentos. Então, o temor do Senhor tem que alcançar minha mente, meu coração, porque o Senhor sabe. Eu preciso temer o Senhor naquilo que eu penso, não só naquilo que eu faço. Amém, irmãos? Eu tenho que honrá-lo em toda a minha vida, né? Vamos abrir em Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Paulo falando à igreja, aos Filipos, e diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Amém? Então aqui ele disse, foi muito claro, olha só, quando eu estava aí com vocês, vocês sempre obedeceram. Agora,
Muito mais agora que eu não estou com vocês, não estou vendo o que vocês estão fazendo, né? Exerçam a salvação de vocês com temor e tremor, pela sua consciência. Amém? Aleluia. Hebreus 4,13, o que nos fala? Hebreus 4,13. Diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Nada, nada, nada está oculto aos olhos de Deus, irmãos. Então, quem pensa que tem alguma coisa encoberta, que nunca vai ser revelada, algum segredo que é só meu, queridos, Deus sabe de todas as coisas, amém? E Ele se encarrega de alguma maneira revelar, né? Trazer à tona, porque nada pode ficar oculto. Irmãos, o nosso inimigo é muito astuto, né? Muito astuto. Você viu o que ele fez lá em Gênesis 3, né? Já chegou lá na Eva, persuadiu lá no ouvidinho dela, não é verdade? Imagina, essa árvore é tão linda, né? É assim que ele faz. É assim que ele faz. Ele tenta nos persuadir o tempo todo, o tempo todo. E a palavra fala que o nosso coração ainda é enganoso. Não é isso que a palavra fala? Que o nosso coração é enganoso. Então, amados, nós somos tentados a pecar por diversas vezes, né? Sugestão do inimigo, nosso coração enganoso, né? E muitas vezes vem aquele sofisma, né? Mas qual o problema? Ninguém vai ver, ou só dessa vez você não vai fazer mais. Irmãos, que terrível. E aí, é por isso que a palavra de Deus tem que estar cheia no nosso coração, amém? E que gere em nós o temor do Senhor. O temor do Senhor nos guarda, irmãos. O temor do Senhor nos protege, amém? Nos livra. Então, a palavra nos fala que não tem nada encoberto diante dele. Ao Senhor ninguém engana. E nós ainda haveremos de prestar contas a ele, né? Haverá o dia onde todas as coisas serão acertadas diante do nosso Deus. Então nós devemos nos sujeitar, irmãos, pela nossa consciência. Pela nossa consciência. É o Espírito Santo que habita em nós. Ele também tem a função de nos lembrar a palavra, né? De nos guiar a palavra, de nos lembrar a vontade do Pai, né? Então, o Espírito Santo, ele trabalha e fala conosco. E se nós estamos andando em Espírito, nós vamos ouvi-lo. Amém, irmãos? Então, é esse andar no Espírito. Então, Gálatas, Paulo falou isso. Andai no Espírito e vocês jamais cumprirão a concupiscência da carne. Amém, irmãos? Porque na medida que eu ando no Espírito, na medida que eu ouço o Espírito Santo vai me guardar. E o temor do Senhor vai me proteger. Aleluia! Aleluia! O temor do Senhor deve estar presente constantemente em nossa mente e nosso coração. Nós já falamos sobre a questão da habitação, mas vamos ler lá em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Também quando Paulo falava ali para a igreja em Corinto, lembrando a eles o quê? Olha, não sabeis que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é santo. Amém, irmãos? Isso tem que nos trazer muito, muito temor. O nosso corpo não é nosso. Já foi comprado, amém, irmãos? Já foi comprado, é dele. A minha mente não é minha, é dele.
Amém? Aleluia. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. Então, amados, é para ele que eu tenho que viver. É por ele que eu tenho que viver. E eu preciso, com toda essa clareza, ter o meu coração cheio do temor do Senhor, porque o santuário, o templo de Deus, que somos nós, é santo. Amém? É santo. Nós somos santos. Tudo que fazemos, tudo que damos ao Senhor, devemos entender que fomos chamados para glorificá-lo com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, reforça que isso que estamos falando. 2 Coríntios 7, versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aleluia. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E sabemos que nós estamos em processo de santificação, não é isso? A santificação é o processo que nós vivemos. Aleluia. Desde que nós somos justificados, agora somos santificados. E esse processo de santificação, devemos fazê-la no temor de Deus. Aleluia. Bom, dentro disso, irmãos, eu queria trazer só algumas situações mais práticas do nosso dia a dia, né? Onde nós precisamos pedir ao Senhor para trabalhar no nosso coração e exercer esse temor no nosso espírito. Eu queria abrir um texto que fala sobre a liberdade, Gálatas 5:13. Gálatas 5, versículo 13. Nos fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor. Então, irmãos, com relação ao uso da liberdade que nós temos, né, e é tão precioso ter essa clareza, né, de que Ele nos chamou à liberdade, a sermos livres em santidade. Amém? Sermos livres em santidade. E Ele diz isso, olha, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, né? Então, irmãos, é o temor do Senhor que vai nos guardar em tudo isso. Amém? Então, o que fazemos, o que escolhemos fazer, né? Estamos, na verdade, rodeados, né, de muitos apelos à concupiscência, ao pecado. E, amados, é isso. É exatamente isso. Jesus já nos advertiu isso, né? De que no mundo nós teríamos muitas aflições, né? A palavra fala que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas nós somos luz para esse mundo, amém? Porque nós já fomos libertos do poder do pecado. Aleluia! Fomos libertos do poder do pecado. E nós podemos, sim, viver nesse mundo em total santidade. Não porque nós temos essa capacidade, nós sabemos disso. Nós não temos capacidade nenhuma. Mas porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos capacita, Ele nos dá graça. Mas nós precisamos nos lembrar que em todo tempo, nós precisamos estar andando no Espírito, para que nós possamos, então, temer ao Senhor em todas as situações, né? Então, irmãos, são muitas situações. Eu queria citar algumas aqui, para que o Senhor vai nos lembrando, né? Cuidados que precisamos ter, né? Lugares aonde
somos convidados aí. Temos liberdade para ir em vários lugares? Claro que temos, em muitos lugares, mas para onde eu estou indo, né? Exatamente o que eu vou encontrar lá? Será que é um lugar saudável? Será que é um lugar onde eu posso, com propósito, manifestar a luz de Deus? Ou é um lugar que pode, eventualmente, também me influenciar, me seduzir, né? A tentar atrair a minha concupiscência, né? Rodas do mundo, companhias, a palavra nos fala sobre isso, né? Bem-aventurados, né? Os que não andam no conselho dos ímpios, não andam na roda dos escarnecedores, não é isso? Então a palavra também nos ensina, sempre nos lembra com clareza, muito cuidado, né? Com quem estamos, em que roda estamos, em que companhias, o quanto essas companhias podem estar nos influenciando, né? O temor do Senhor precisa guardar o nosso coração. Amados, nós temos que estar em vários lugares. Temos mesmo. Amém? Deus quer que nós estejamos em vários lugares, mas com temor, com muito temor, com propósito, com intencionalidade. Amém? Com intencionalidade. Porque eu posso estar até num lugar com pessoas, com ímpios, ou em rodas complicadas, mas se eu tiver com intencionalidade para ser luz ali. Amém? Porque nós temos que, em temor, honrar o Senhor ali onde estivermos, né? Bom, outro ponto bem delicado, porque aqui diz respeito muito também à nossa privacidade, aos momentos que estamos sozinhos, né? E principalmente com isso aqui na mão. Isso aqui é um risco, irmãos. É uma bênção isso aqui, não é verdade? É uma bênção. Né? Aqui eu leio a palavra, né? Aqui eu tenho comunhão com os irmãos, aqui a gente troca mensagem, tudo é muito bom. A gente assiste vídeos de muita edificação, uma bênção. Mas também, para o outro lado, é uma desgraça. É verdade? Não é verdade? E aqui, lá no meu quarto, sozinho, né? Eu e ele, sozinho não, né? Eu e o celular, e a rede social, e os programas. Irmãos, uma armadilha para nossa mente e coração. Uma armadilha, irmãos. Então nós temos que agir com total temor ao Senhor. Aonde eu estou clicando, o que eu estou vendo, de que eu estou me alimentando. Fugir do mal, amém? Fugir do mal. Eu estava meditando aqui hoje, me lembrei de uma musiquinha que eu aprendi quando eu era criancinha, lá na Escola Bíblica Dominical, né? Alguns possivelmente conhecem. Alguém lembra? Essa aí mesmo. Lembra assim, cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, olhinho com que vê. Como é que é? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, mãozinha com que toca. Cuidado. Irmãos, olha só que clareza, né? Olha só que coisa impressionante, né? Tá falando do temor do Senhor, essa musiquinha aqui, ué. Tá falando do temor do Senhor. Não é verdade? Porque Ele está olhando para a gente. Ele está em nós. E Ele está acompanhando tudo o que fazemos. Cuidado, boquinha, com o que fala. Amém, irmãos? Será que nós temos que ter temor também naquilo que a gente fala? O que os irmãos acham? Irmãos, isso é tão sério. Tiago fala que a língua é terrível. É um pequeno órgão, mas ele é capaz de causar uma destruição, não é verdade? Causar muita destruição. Maledicência, fofoca. Não é verdade, irmãos? Maldição, julgamento, misericórdia. Irmãos. Temor naquilo que a gente fala, irmãos.
Que o Espírito Santo possa nos lembrar, possa nos calar, em nome de Jesus. Para que o que saia da nossa boca seja para edificação. Amém? O que saia da nossa boca seja para edificação. Amém, irmãos? Isso diz respeito também ao que eu ouço, né? Então, assim como eu não devo falar, né? Devo ser maledicente, eu também não devo acolher a maledicência, né? Eu devo bloqueá-la. Eu não quero me envolver com isso. Nós não queremos dar vazão às coisas da carne. Então, irmãos, são coisas muito sérias e que o Senhor precisa gerar temor no nosso coração. E da maneira como nós nos vestimos, temos que ter temor também, irmãos? Muito, né? Obrigado, querido. Com certeza, ainda mais nos tempos de hoje, de uma moda que gera muita sensualidade muitas vezes, né? Nada contra a moda, mas contra a sensualidade, né? Homem também, bem lembrado, com certeza. Temos momentos de muita exploração da sensualidade feminina e masculina, né? Então, a maneira como nos vestimos, como nos apresentamos, né? Amados, em tudo, fomos chamados para honrar o Senhor. Nós não podemos usar o templo do Espírito Santo para dar lugar à sensualidade. Amém? A impureza, a defraudação, misericórdia. Eu ouço assim, irmãos, muitas vezes eu ouço assim, pessoas falando assim, mas que mal tem nisso? Nada a ver, né? Sabe aquela coisa de que, né, estamos em mundos modernos, né? Estamos em mundos modernos. Que isso, nada a ver, nada demais. Irmãos, isso tem virado um grande sofisma na vida de muitos. E tirando, intentando contra o temor do Senhor. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo fale conosco. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos. Para que nós possamos temer ao Senhor em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. Cientes de que nós somos templo do Espírito Santo. E que nós somos chamados para glorificá-lo. Em tudo que somos. Em tudo que vemos. Em tudo que fazemos. Em tudo que falamos. Nós fomos chamados para a glória do Senhor. E eu quero glorificar o Senhor com a minha vida, irmãos. Eu quero glorificar o Senhor com a minha vida. Eu preciso do temor do Senhor no meu coração. Em nome de Jesus. Muito cuidado, queridos, com a cumplicidade. Muito cuidado. Às vezes estamos vendo coisas acontecerem e ao invés de sermos profetas, né, de sermos palavra de Deus da vida do irmão, a gente muitas vezes se recolhe, né, até vira cúmplice de algumas coisas. E nós não podemos. Nós temos que zelar uns pelos outros. Amém? Nós temos que temer por nós e pelos nossos irmãos também. Amém? Então, sejamos palavra de Deus também, um na vida do outro, né? Gerando temor no coração uns dos outros, para que a nossa vida glorifique o Senhor, para que o mundo veja uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, uma igreja, não é uma igreja perfeita, irmãos, nós não somos perfeitos, mas é uma igreja que teme ao Senhor, amém? Um povo que teme ao Senhor, um povo que realmente sujeita em obediência à palavra. Amém? Aleluia. Eu queria citar aqui pelo menos 5, né? Podíamos falar vários, mas pelo menos 5 benefícios do temor, né? Vamos abrir em Provérbios 1, versículo 7.
Então, o primeiro benefício do temor, ele nos dá conhecimento e nos dá sabedoria. Amém, irmãos? Aleluia. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, né? Outra versão aqui que eu escrevi diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Jó 28, 28, o que nos diz? Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Apartar-se do mal é ter entendimento. Então, irmãos, é fugir do mal mesmo, amém? É fugir do mal, né? Não é isso que a palavra nos ensina? Não é ficar tentando, não, irmãos. No temor do Senhor está a sabedoria, e fugir do mal nos traz também entendimento, conhecimento. Então esse é um grande benefício. Você quer ser sábio? Teme o Senhor. Os tolos são exatamente aqueles que não o temem. Fazem tolice. Escolhas tolas, escolhas erradas. Segundo benefício do temor, ele nos livra do mal e do pecado. Tem vários versículos que falam sobre isso. Vamos ler alguns aqui em Provérbios. Provérbios 8:13. O que nos fala? Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Amém? Aleluia. Provérbios 16:6. Provérbios 16:6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Aleluia. Então, pela misericórdia e verdade, nós somos perdoados. Amém, irmãos? Somos perdoados, mas o temor do Senhor nos desvia do pecado, nos desvia do mal. Provérbios 28:14, o que nos fala? Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Aleluia! Feliz o homem, e a mulher também, amém? Constante no temor de Deus. Bem-aventurado é esse, que é constante no temor de Deus. Louvado seja o Senhor. Terceiro benefício aqui, irmãos. Provérbios 10:27. O que nos fala? O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Uau! Então, um dos benefícios, o temor do Senhor prolonga a nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos para Provérbios 14, versículos 26 e 27. Nos diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Amém, amados? É refúgio para os nossos filhos. Amém? Vamos crer nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Tomo posse dessa palavra. Outro benefício, irmãos. Nosso Deus ouve aqueles que o temem. Amém? Vamos abrir em Provérbios 1, 28 e 29. Provérbios 1, 28 e 29. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então aqui está falando exatamente aqueles que procuraram o Senhor, não tiveram resposta, não o encontraram, porque recusaram o temor do Senhor. Então, aqueles que temem o Senhor serão ouvidos. João 9,31
nos fala isso com mais clareza. João 9:31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Amém? Esse ele ouve. Ele ouve. Aleluia. Obrigado, Senhor. Irmãos, são muitos os benefícios, mas principalmente, irmãos, o temor do Senhor nos guarda. Amém? Nos guarda, nos livra. Gera em nós um testemunho que glorifica o Pai. Então nós precisamos temer ao Senhor continuamente, por amor a Ele, por consciência, por revelação de quem Ele é. Amados, quanto mais nós conhecemos o Pai, quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais o desejamos conhecê-lo, e mais queremos estar com Ele, mais queremos abraçá-lo, mais queremos o Senhor, e isso gera em nós temor de que nós somos os seus filhos, de que nós somos a sua habitação, de que a vida dele está em nós. Isso realmente, irmãos, tem que ser transformador em cada um de nós. Eu peço ao Senhor que traga sobre nós, de maneira intensa, novamente, a revelação, né, dessa palavra, né, de quem Ele nos fez, aleluia, de quem nós somos em Deus, e que isso traga sobre nós um profundo temor no nosso coração e na nossa mente. O temor do Senhor nos afasta do engano do nosso coração, irmãos. Amém? Aleluia, nós sabemos que o nosso coração é enganoso, então nós precisamos aprender do temor do Senhor, porque Ele nos afasta do engano do coração. Teme ao Senhor e jamais se desviará dele. Então que o Senhor possa gerar em nós, possa renovar em nós essa aliança, esse compromisso. Eu queria concluir com esse texto de Jeremias 32. Vamos abrir, irmãos, Jeremias 32. Versículo 38 até o 40. E ele fala assim: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém, irmãos? Que promessa do Senhor aqui para nós, irmãos. Que lindo isso. Vamos ler de novo. Volta no versículo 38. Vamos ler juntos? Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa promessa. Por essa promessa. Chamar os irmãos aqui do louvor também para estar com a gente. Vamos orar, irmãos? Pedir ao Senhor que renove em nós esse temor, essa promessa. Ele nos prometeu, né, de colocar em nós esse temor no nosso coração, para que jamais nós venhamos a nos desviar dele, para que jamais nós venhamos a confundir o nosso olhar, o nosso coração. Irmãos, nós estamos sujeitos a esse engano contínuo do nosso próprio coração, e somos o tempo todo rodeados de tantos ataques do inimigo para tentar
nos tirar do propósito, para tentar ferir a santidade do Senhor na nossa vida. Mas nós assumimos um compromisso com Ele, fizemos uma aliança com Ele, irmãos. Uma aliança de viver totalmente por Ele e para Ele. Amém? Nós queremos renovar essa aliança aqui também nessa noite, amém? Para que o temor do Senhor guarde o nosso coração. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Pode orar com quem está perto de você. Vamos nos abençoar também. Vamos gerar esse... Aleluia. Aleluia. Clama ao Senhor, clama ao Senhor. Senhor, nós queremos nos arrepender, Senhor, de quantas vezes não tememos o Senhor com o nosso coração. Quantas vezes, Senhor, permitimos, Pai, ser seduzidos pelo próprio engano do nosso coração. Senhor, quantas vezes, Pai, nós não Te honramos, Pai, com a nossa vida, com o nosso falar, com o nosso agir. Senhor, quantas vezes, Pai, nós não temos, Pai, sido dignos. Somos os Teus filhos, mas quantas vezes temos sido, Senhor, sucumbidos, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós primeiramente Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus misericordioso, e a Sua misericórdia se renova sobre nós, Pai. A Sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, primeiramente Te agradecemos por isso, mas, Pai, nós queremos dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Obrigado porque Você fez conosco uma aliança, é uma aliança eterna, Pai. Uma aliança de vida, Pai. Você nos escolheu e fez em nós a Tua habitação, Pai. Nós não merecemos, Senhor, mas nós fomos cheios de Ti, Senhor. Aleluia! Nós temos em nós todos os recursos, Pai. O Teu Espírito habita em nós. A Tua graça, ela é superabundante. Ela guarda o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui renovar contigo a nossa aliança, Senhor. Pai, o nosso compromisso, Pai, de sermos a Tua vida, Senhor, a Tua manifestação viva nessa terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, renova sobre nós, Pai, sobre a nossa mente, o nosso coração, Pai. Que sejamos, Pai, discípulos que Te temam profundamente, Senhor. Que temam o Senhor, que temam a presença do Espírito Santo em nós. Que temam, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que sejamos completamente comprometidos, Deus. Comprometidos em Te temer em tudo, Senhor, do momento que acordamos até o dormir, Pai. Por onde estivermos, Senhor, que as nossas escolhas, Pai, sejam, Senhor, geradas pelo Teu Espírito, Senhor, em total temor ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, nos arrependemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Pai, aleluia, aleluia.